eu quero conversar com você, só nós dois aqui, e a galera vai ouvindo. Ah, tem alguém printando a tela aí. É o João para mostrar para os irmãos ir para lá. Cara, eu achei incrível, Eliseu. Primeiro é Mateus 13. Você está com a Bíblia aberta aí? Sou crente. Abre Mateus 13, versículo 31 e 32. Leia aí, por favor. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que certo homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças e finalmente faz-se uma árvore de tal sorte que vêm as aves dos céus e fazem os seus ninhos nos seus ramos. Qual o contexto aí? O contexto é joio e trigo. O contexto aí é trigo e joio. Então, o contexto do principiar dessa ideia do que foi lido o contexto é trigo e joio, joio e trigo. Esse é o contexto, ok? Aham. Que Jesus quis dizer com a expressão fé como um grão de mostarda, ele quis dizer justamente o que a frase sugere. Ou seja, assim como um grão de mostarda é pequeno, mas se desenvolve numa hortaliça grande, a fé que começa pequena deve aumentar mais e mais. Ok, vamos lá para Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Leia aí, por favor. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Qual é o contexto do que foi lido? Contexto de uma geração incrédula e de discípulos com pequena fé. Tem como desativar os comentários aí, Belo, do seu, por favor? Eu não sei. Clica nos 3 botãozinhos de você comentar. Ok, aprendi mais uma. Qual é o contexto do que foi lido? O contexto é a geração incrédula e discípulos com pequena fé. Qual é a espinha desse contexto? Os discípulos tentando expulsar um demônio e não há resultado algum disso. Jesus vai até o indivíduo possesso e expulsa Peraí, 17, ok? Qual é o contexto? O contexto de uma geração incrédula e discípulos com pequena fé. Não se transpõe os montes da vida com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É necessário, sim, ter uma fé como um grão de mostarda, que começa pequeno, mas não fica pequena. Vamos lá a um outro texto, que é Lucas 17. Leia aí, Lucas 17, versículo 6. O que eu tenho para dizer é muito curto, não vou me alongar para a gente poder orar daqui a pouquinho, falta pouco. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual é o contexto? O contexto é a possível vinda de um escândalo, no ponto de vista de quem traz o escândalo. O contexto é sobre pecado, repreensão, arrependimento, perdão, né? E aí um acrescento de um pedido dos discípulos sobre a fé. Acrescenta-nos a fé. Vamos lá. São 3 textos distintos dentro de contexto no ponto de vista da fé. Fé como um grão de mostarda que se semeia no seu campo
é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Que tipo de fé é essa aqui? Do primeiro texto, do capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 31, versículo 32. Que tipo de fé é essa? É uma fé que se desenvolve a ponto de ultrapassar a expectativa. O indivíduo ele pega o grão, ele semeia em seu campo e, após ter semeado, entende-se que ela é a menor de todas as sementes. No entanto, ela germina e se torna a maior de todas as hortaliças, porém, ela se apresenta depois aqui na sua conclusiva como uma árvore, a ponto das aves virem fazerem ninho em seus ramos. Então, o que se semeou foi uma semente de um grão de mostarda e a expectativa é, vou colher uma hortaliça grande, chega aí aos seus 2,5 metros, a 3 metros, o que seja, porém, ultrapassa a expectativa. Isso é uma fé. A outra capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na verdade, não tem a ver com um monte, tem a ver com a ação da fé. Não é sobre o tamanho do monte, é sobre a expressividade da fé aplicada, né? Não se transpõe os montes da vida com uma fé do tamanho de um grão. É necessário, sim, ter uma fé como um grão. Não é do tamanho, é como. Isso é uma fé. O outro texto, capítulo 17 do Evangelho escrito por Lucas. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas, temos o ensino de quantas vezes se deve perdoar o irmão. Jesus ele deixa muito claro aos seus discípulos, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, tendo seus corações confrontados por esse desafio, e os discípulos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que eu quero dizer? Que a gente está precisando ser movido por fé, Eliseu. Tudo que tem acontecido é para que a nossa fé seja ativada. Uma fé inteligente, uma fé bem aplicada, uma fé sem barganha, uma fé sem troca, uma fé não desequilibrada. É uma fé que a gente precisa mover algumas coisas. A gente está precisando ter a fé acrescentada. Para isso, algumas coisas começam a acontecer e essas coisas que acontecem nos arremetem a isso. A gente precisa de fé. A gente precisa de fé. É isso que está no meu coração durante esse dia inteiro. Amém. E eu tenho orado para que Deus mova o nosso coração, para que a gente coloque em prática essa fé. Essa fé, eu vou tornar a ler, porque isso mexeu com o meu coração. Fé que se planta, que se cria uma expectativa, mas ultrapassa as nossas expectativas, deixa de ser uma hortaliça e se torna uma árvore. Então, é uma fé que transpõe todo e qualquer tipo de expectativa de quem se utiliza da fé. Quem está se utilizando da fé está pensando que vai ver uma coisa, mas a aplicabilidade é tão profunda, o germinar é tão grande que vai ultrapassar a expectativa. É viver uma experiência absurda num ambiente de fé. Uma fé
que move montanhas. Não é mover uma montanha que está aqui atrás, da onde eu moro, mas é uma fé do tamanho, sabe, uma fé tão grande a ponto de mover algo tão grande. Então não é só uma fé que ultrapassa os limites da minha expectativa, mas é uma fé grandiosa, é uma fé grande. E não só isso, é uma fé que remove as coisas do seu devido lugar e as planta em um lugar improvável. A gente está precisando de fé. 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 E essa é a minha oração, Eliseu. Que Deus nos mova de maneira tão poderosa, que a gente viva a experiência tão incrível a partir de uma fé aplicada. Seja num plantio em que se cresce e ultrapassa as nossas expectativas, seja numa grandeza onde montes são movidos, ou seja, em tirar coisas que foram plantadas e plantar essas coisas em lugares tão improváveis. Tirar uma amoreira, uma amoreira de um lugar específico, de uma terra tão específica, tira essa amoreira dali e a planta no mar. A gente precisa dessa fé. Fé que transpõe expectativas, fé que move grandes coisas e fé que arranca algumas coisas que foram plantadas e planta essas coisas em lugares improváveis. Tirar a amoreira da terra e plantar a amoreira no mar. Que tipo de fé é essa? É fé que me tira. Aleluia. É fé que me tira de uma estabilidade e me planta em uma instabilidade. Sair da terra e ser plantado no mar é sair de um lugar estável e ser plantado em um lugar instável. A gente precisa de fé, Eliseu. Quem me segue, quem te segue, quem nos segue, precisamos Tá aí de a prova fé. de que a fé não é racional. Não. A fé a fé não raciocina. Isso. A fé não se desenha. A fé não se pinta. Aliás, eu estive falando hoje, só quem sabe a dimensão da fé é aquele que recebe a sua aplicação de fé. Só quem dimensiona a fé é Jesus. Homem de pequena fé. Mulher, grande é a tua fé. Só quem tem a dimensão da nossa fé é aquele a quem nos move a executá-la. Mas fale alguma coisa, por favor. Cara, eu gostei do seguinte, Mateus 13, falando sobre a fé, você estava falando, eu estava pensando. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo. Então é uma fé assumida. Ele pegou. Sim. O homem pegou. Ele pega aquela semente. Jesus está dizendo que a fé é como um grão de mostarda que foi assumida. Eu me comprometi com essa semente. Ok? Essa é a fé. Tudo baseado na Bíblia. Toda a nossa vida é baseada nas Escrituras. Mas não pode ficar nas Escrituras. Então a fé me faz assumir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé que ouve é a fé que é assumida, comprometida através da palavra. Então eu preciso pegar a semente. Semeou no seu campo. No seu campo. No seu campo. Porque eu quero colher na minha realidade. Ok. O que é realmente a menor de todas as sementes? No tempo em que Jesus estava na terra, ela era a menor de todas as sementes. Mas crescendo, como você falou, uma fé que se desenvolve. É a maior das plantas, faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, interessante, que primeiro é uma semente, depois é uma planta, depois é uma árvore. Você já falou sobre o desenvolvimento da fé.
Então, como é que eu vou dizer que eu tenho fé se eu ainda olho para mim e não percebo que eu me desenvolvi? O meu cristianismo é fé que vive. Porque Deus é Deus de movimento. Nele nos movemos. A Bíblia chama a vida de cristã de caminhar em Cristo. Aos Gálatas, Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. E que tipo de andar é esse? Andar, evoluir, passo a passo. Jesus não se chamou de pista de corrida, Jesus se chamou de caminho. É onde a gente, passo a passo, vai desenvolvendo a nossa fé. Ou vamos nos desenvolvendo em fé. Não é eu me comparar com o Belo. É eu me comparar comigo mesmo e me perguntar, estou crescendo? Estou evoluindo? Semente, planta, árvore. Como semente, ela é oculta, mas existe. Existem pessoas que ainda não falaram, mas ali está. Só que ela, quando se desenvolve, as aves dos céus se aninham nos seus ramos. Então, é uma fé que, quando se desenvolve, consegue ser apoio para outros. Ok? Então, você já falou sobre desenvolvimento. José começa em casa como o filho da confiança. Vai para a casa de Potifar, funcionário de confiança. E depois está no palácio. É o braço direito do homem mais poderoso da terra daquele tempo, Faraó. Uhum. Em casa é um filho de sucesso, no trabalho é um funcionário de sucesso e no governo é um governador de sucesso. Então, grande diante de Jacó, grande diante de Potifar e grande diante de Faraó. Um camarada que se desenvolveu. Josué também se desenvolveu de semente, planta, árvore. Josué, no Êxodo, a Bíblia diz que Moisés leu o livro do Senhor aos ouvidos de Josué. Aí ele se desenvolve. Josué 1, a palavra não está mais no ouvido de Josué. Mas o próprio Deus diz, medita, fala, pratica. Então, palavra na mente, palavra na boca, palavra nas obras. O cabra começou ouvindo, está meditando, está pregando, está praticando. Olha a evolução da fé. Semente, planta, árvore. Daniel 1 é o escravo. Daniel 1 é sábio. Daniel 2, líder dos sábios. Daniel 4, conselheiro do rei. Daniel 5, terceiro governador na Babilônia. Daniel 6 é um que, junto com 119 homens, lidera, junto com Dario, que é o nome certo. E só ele se destaca. Entre os 120, o rei pensava constituí-lo acima de todos. Então, a minha fé em Deus precisa me fazer desenvolver e a minha fé precisa desenvolver. O que eu não cria ontem, eu preciso crer hoje. Porque há um momento que minha fé é plantada, nasceu aqui. Há um momento que minha fé começa a se desenvolver como planta, como árvore, para que outros possam ter apoio nessa fé. É quando alguém quer desanimar, vem e se aninha nos meus ramos. É quando alguém quer parar, é quando alguém quer desistir. É quando alguém se desespera com a crise. E eu digo, Deus está no controle. Vai passar. A minha fé se desenvolveu. Consegue entender isso? Uhum. Então, aqui, a gente vê o desenvolvimento da fé. Agora, nos dois textos posteriores, olha o que é que você destacou. Jesus lhe disse no 20. Por causa da vossa pequena fé. Por quê? Porque Jesus desceu do monte, tá aí. Jesus desce do monte, da transfiguração, e tem um menino embaixo sofrendo, e o pai está lá. Esse é o contexto. É o contexto. E aí os discípulos não puderam expulsar o demônio, nem curar o menino. E eles perguntavam ao Senhor Jesus, por que nós não conseguimos expulsar, no versículo 19, em particular, eles fizeram essa pergunta a Jesus. Aí Jesus responde, por causa da vossa pequena fé. Não é pecado, Belo, não é pecado começar com a pequena fé.
Porque lá no 13, Jesus disse: o reino do céu tem um início na vida de cada homem. Pegou a semente, é pequeno, plantou, cresceu, planta, árvore. Então aqui não é qualquer pessoa, são os discípulos. Discípulo é obrigado a crescer em fé. Então por que não podemos expulsá-los? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Agora, olha o que Jesus explica. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, é a fé que se desenvolve. Eles estavam numa fé estagnada. Se vocês tivessem a fé que se desenvolve, agora, direis a este monte. Porque quem tem fé fala. Uhum. Quem tem fé Na verdade, diz. Eliseu, na verdade, a fé fala. A fé fala. A fé é uma voz. Se tiverdes ela, Existe voz na fé. isso é lindo. Direis a este monte. Direis. Davi disse: cri, por isso falei. E Paulo confirmou isso. Então, pelas palavras das pessoas, você pode perceber se há fé ou há incredulidade. Direis a este monte. Olha o 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, se eu me desenvolvi em fé, ou se minha fé também é crescente, o que é que eu vou fazer? Não só orar, mas orar e jejuar. Jesus está chamando os discípulos para um desenvolvimento e firmeza na fé, que é orar e jejuar. É o que a gente está fazendo por essa nação. É o que a gente está fazendo nesses momentos de dificuldades no Brasil. Orar, jejuar. É a fé que nós precisamos, a fé que se desenvolve e a fé que como você usou a expressão, remove, gera mudanças. Agora Lucas 17, mais uma vez. Essa fé, Eliseu, deixa muito claro, essa fé que remove montanhas não é a remoção propriamente dita de uma montanha. É uma fé que muda cenário. Literal. Entendeu? Creio. É uma fé que altera o cenário. Creio. Aleluia. Essa é uma fé que altera o cenário. A primeira fé é uma fé que altera o solo. A segunda fé é uma fé que altera o cenário. E a última fé aqui é uma fé que não só altera, não é sobre alterar o cenário, não é sobre alterar o solo, mas é sobre uma experiência nova. De novo, A mudança de território. Então, essa fé que remove montanhas é uma fé que muda cenário. É essa fé que a gente precisa. A fé que altera o cenário. É olhar para esse monte e dizer a esse monte: sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai para lá. Sai daqui. Em nome de vai Jesus. Para lá. Em nome sai de daqui. Jesus. Vai para lá. Essa fé que altera o cenário. As pessoas vão olhar para o mesmo cenário e vão sentir falta de alguma coisa. Havia uma coisa aqui, hoje não há mais. Porque chegou alguém de fé. Essa fé que muda cenário. Essa fé que altera o cenário. É essa fé que, ao longo de tempos, a gente perdeu. A gente pode ter fé para plantar, a gente pode ter fé para se arrancar e replantar. Parece que a gente não tem fé de alterar o cenário. Então a igreja precisa voltar a uma fé que ela sempre se utilizou. Desde quando igreja ela altera cenário. A igreja não é alterada pelo cenário, a igreja sempre alterou o cenário. E o que move as coisas dos lugares é a fé. É a fé. A fé que ora, a fé que jejua, a fé que se desenvolve, a fé que diz. A primeira fé é a fé que se desenvolve, essa muda. A segunda é a fé que diz, direis. A terceira fé
Essa que você falou, Belo. Volta lá naquele contexto que você explicou para nós. Tira da terra. É o 17:6 de Lucas. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Desarraiga-te daqui. Vai na raiz. Isso aí. Sai com raiz e tudo e planta-te no mar. Como é que você mantém uma amoreira com uma estrutura dessa plantada sobre as águas? Se isso não for fé, eu não sei o que é. Essa raiz estava acostumada com o solo, agora ela vai ter que se adaptar a outro solo. Ela vai sair da terra e vai para cima das águas. Deus é esquisito demais. Essa moreira plantada na terra, ela chega a um ponto, Eliseu, que acômodo. A raiz já está acomodada. Então a gente precisa dessa fé para nos tirar dessa terra tão cômodo para nós e nos plantar nas águas. Ser plantado nas águas é a sua raiz ter que trabalhar. Ela vai ter que ir mais fundo, ela vai ter que ir mais fundo, ela vai ter que ir mais fundo, ela vai ter que procurar alguma coisa para poder se apoiar. Está num ambiente diferente que precisa se aprofundar para se firmar. É uma fé que tira a gente do cômodo. Tá tão bom aqui, de repente eu sou arrancado daqui e sou plantado em outro lugar. Amém. E isso é o desenvolvimento da fé. Amém. Uma fé que é plantada de início, depois uma fé que é expressada e depois o indivíduo é movido. Ele é movido, ele sai de um lugar e é plantado em outro lugar. A gente está precisando de fé. E a minha oração tem sido essa. Senhor, acrescenta-nos a fé. Nos dá fé. Nos enche de fé. Uma fé pura, uma fé equilibrada. Uma fé que não se move por razão. Uma fé que não se negocia. Uma fé que não abarganha. Uma fé. Amém. Uma fé. Amém. A gente precisa. O pai do menino aí pediu. Os discípulos também pediram, acrescenta-nos a fé. Vamos orar por esse momento agora, Belo. Ora aí, e eu vou concordar aqui. Senhor, como é bom. Já terá sido ligado no céu, Pai. Como é bom termos a certeza de que o Senhor nos ouve. Não há em nós absolutamente nada que nos separe. Tira o medo, Jesus. De sermos alcançados pelos teus ouvidos, pela sua atenção nesse início de madrugada. A sua igreja tem sido movida, as coisas estão em movimento, o que está sendo movimentado é um movimento tão rápido e a gente precisa estar atento a esses detalhes tão preciosos. Senhor, o Senhor tem métodos, meios para fazer com que a tua igreja se desperte. A minha oração é que a gente não seja movido por esse cenário, mas que a gente mova esse cenário a ponto de continuarmos sendo movidos por isso, por essa fé, por uma certeza, por uma convicção, pelo teu altar, pela tua palavra, pelo teu espírito. Senhor, que a gente não seja movido apenas por esse cenário que tão complicado está na nossa cabeça de entender, mas que quando isso tudo terminar, a gente se mantenha. Depois que tudo isso terminar, a gente se mantenha. O maior desafio não é nós estarmos sendo movidos agora. Depois que isso tudo terminar, a gente continue nesse movimento de oração, de palavra, de súplica, de devoção, de aquebrantamento, de lágrimas, de orações tão fervorosas, de desígnio, de destino. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, guarda as famílias, assim como a gente tem ouvido, lido
Da mesma maneira que o Senhor foi com Israel, colocando a marca do sangue naquelas portas para que a morte não entrasse. Senhor, que as nossas casas sejam marcadas. Em nome de Não Jesus. permita que a morte entre, não permita que nada, ao contrário, ao mover do teu Espírito, tenha liberdade para acesso. Nós neutralizamos a força do mal contra a nossa casa, nossa família, nossa parentela, em tudo que leva o nosso nome, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. A tua palavra diz que o meu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, o Senhor perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Senhor, o teu povo tem se aquebrantado, o teu povo tem se arrependido, assim como os de antigamente fizeram. Atenta para as orações que têm sido feitas no mundo, aplaca a fúria desse vírus e que o teu nome seja glorificado, e que a nação, o mundo aprenda uma lição com isso. Que o teu Espírito invada algumas casas, dando lições aos corações, que a conversões aconteçam para a glória do teu nome. Guarda a família de Eliseu, guarda o ministério de Eliseu, guarda a Luana, guarda o Eliseuzinho, guarda os seus irmãos, os seus pais, a família da Luana, guarda os teus filhos. Senhor, provê para Eliseu, provê para Eliseu. Senhor, eu oro nesse momento aqueles que servem a igreja local, através do ministério que o Senhor tem emprestado, aquelas ferramentas de apoio à igreja local, aonde se desloca dos seus estados, das suas cidades e vão para lugares, a igrejas servindo a eventos, congressos, conferências, escolas que se aplicam, se dedicam ao estudo da palavra a fim de edificar o coração da tua igreja. São pregadores, são cantores que estão espalhados por esse Brasil. Supre os teus filhos, supre a necessidade. Seja mais uma vez aquele que provê, aquele que guarda, aquele que livra. Senhor Jesus, toma os nossos líderes, a família da nossa liderança, toma a tua igreja no Brasil e no mundo, guarda os teus filhos, guarda os teus ungidos, guarda as nossas famílias. Te louvamos, ó Senhor. Bendizemos o teu nome para todos sempre. Senhor, a poder do teu sangue, a poder do teu nome, guarda a gente debaixo da tua nuvem. Senhor, acrescenta-nos a fé, nos move em fé, nos impulsiona a ter fé. Te louvamos por tudo, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado mais uma vez. Amém e amém. Amém.